A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 a revista que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta revista, irmãos, ela é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 8. As 7 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Aviva a Tua Obra. Irmãos, nós já estamos indo para dia 19 de fevereiro de 2023, que é a data desta lição de hoje. O tema dela é o avivamento espiritual no mundo. Temos como texto áureo um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 5, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. E aqui sobre o texto áureo, eu quero comentar aos irmãos que nós estudamos uma revista todinha sobre o livro de Ezequiel, do primeiro capítulo ao último capítulo. Se os irmãos quiserem aprofundar mais no assunto, é só fazer uma busca aqui no nosso canal, que vocês encontrarão lá o estudo desta revista, que nós estudamos o livro de Ezequiel. Se eu não me engano, foi a última revista do trimestre do ano passado, do quarto trimestre. Aqui ainda sobre a verdade prática, irmãos, eu gostaria sempre de frisar aqui aos irmãos que Deus ele elaborou o plano, Jesus Cristo ele executou o plano, e quem continua convencendo deste plano, que é o plano da salvação, é o Espírito Santo de Deus. E aqui a verdade prática vem dizendo que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento. Nós já estudamos a primeira lição, o conceito sobre avivamento, e o avivamento ele provém de uma única fonte, que é o nosso Deus. Ainda gostaria de estar lendo aqui João capítulo 16, no verso 7 e 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Olha o verso 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a verdade prática, para embasar ela aqui, a única maneira de nós termos um avivamento é experimentando o quê? O poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que vai convencer o mundo da atual podridão ou do pecado, ou o pecador dos seus pecados. Nós plantamos, nós falamos da palavra do Senhor, mas quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Minha missão e a sua é ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Temos como leitura bíblica em classe, capítulo 37 de Ezequiel, versos 7 e 10, verso 7 ao verso 10, e também capítulo 47, do verso 1, 5, e depois o 9 também. Nós não estaremos fazendo menção agora, mas no decorrer da nossa lição, faremos menção de vários versículos da nossa leitura bíblica em classe. Temos como objetivo, irmãos, para a nossa lição de hoje: primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel; segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo; e um terceiro objetivo, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. No decorrer da nossa aula, a gente vai dar uma palavrinha aqui sobre o avivamento pessoal. Às vezes nós esperamos só o avivamento da igreja como um todo, mas e o nosso avivamento pessoal? Como está o nosso relacionamento diante de Deus? Daí vem o quê? A nossa motivação para a aula de hoje, que é preciso cultivar uma boa expectativa da parte de Deus. É preciso cultivar uma boa expectativa
da parte de Deus. Na lição de hoje nós vamos falar sobre misericórdia da parte do Senhor. Ainda na parte motivacional, o Espírito de Deus não age por força nem por violência, conforme Zacarias capítulo 4, no verso 6. Porém, é preciso reconhecer que Deus ainda tem levantado talentos para a sua obra. E é vontade de Deus que o seu povo seja avivado. Daí a nossa motivação estar estudando os 3 tópicos da nossa lição, que irão tratar do avivamento no tempo de Ezequiel, depois os grandes avivamentos no mundo, e o terceiro tópico nós estaremos estudando sobre os avivamentos mudam a história, cada tópico com os seus devidos subtópicos. Temos como palavra-chave para a lição de hoje, despertamento. A parte introdutória, irmãos, vai dizer assim, o Deus que fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente, ou seja, Deus não mudou, Ele é o mesmo, e nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Nesta lição, a partir de Ezequiel, capítulo 37 e no 47, iremos estudar os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. E se hoje nós não estamos vendo, este avivamento que outrora a humanidade viveu, Deus não mudou. Então, a busca, o problema, vamos dizer assim, a situação que mudou foi o nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele é imutável. Caminhando para o primeiro tópico aqui, irmãos, o avivamento no tempo de Ezequiel. Este primeiro tópico tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz assim: calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia. Como disse aos irmãos, nós estudamos uma revista todinha sobre o livro de Ezequiel. Por exemplo, esse embasamento aqui, em Ezequiel capítulo 6, no verso de número 3. Os irmãos podem estar conferindo lá, a palavra do Senhor vai trazer Ezequiel aqui, trazendo ali, alertando o povo que Deus iria aplicar o seu juízo. Olha só o que diz ainda em Ezequiel capítulo 36, no verso 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Por que Deus poupou? Primeiro subtópico, o Senhor teve misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações capítulo 3, no verso 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ainda dando sequência aqui no segundo subtópico, um vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Que estado? Como nós já lemos aqui, desobediência e apostasia. Havia uma promessa ali de um grande avivamento, conforme Ezequiel capítulo 37. Porém, o que aconteceu? Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão. E ele diz assim, lá em Ezequiel 37, 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui, irmãos, Deus deu a ordem e Ezequiel profetizou, proferiu palavras. E a palavra, irmãos, é aquela que gera vida. A palavra é aquela que exorta, a palavra é aquela que exalta, a palavra também, ela traz correção, desde Gênesis capítulo de número 1, os irmãos podem estar confirmando, vou até aqui abrir a Bíblia, no primeiro versículo, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, no início, Deus criou todas as coisas através do quê? Da palavra, e a sua palavra, ela é eficaz. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, e também diz que Deus, ele vela, ele cuida, ele vela pela sua palavra. Então aqui, quando ele mandou Ezequiel falar, Ezequiel tinha respaldo para falar. Tem muitos profetas hoje, irmãos, que falam aquilo que não é Deus que está mandando falar. Aí a coisa não acontece. Olha quantos crentes frustrados
dentro das igrejas, né? A profecia, ela vem de 3 fontes: de Deus, do homem ou do inimigo. De Deus se cumpre, do homem, quando ele está sob, abaixo, né, da direção de Deus, Deus é fiel para cumprir a palavra. Agora, do inimigo não vem coisa boa, né? Então, aqui ainda, continuando, ó, o terceiro subtópico vai dizer assim, ó, o rio das águas purificadoras. Aqui no capítulo 47, irmãos, estaremos lendo aqui, ó, da leitura bíblica em classe, pelo menos os versos 3, 4 e 5. Diz assim, ó, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, agora as águas que me davam pelos lombos, ou pela cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E aí nós vamos entender aqui agora, no contexto aqui, ó, por exemplo, 1000 côvados. Quanto equivale aí mais ou menos 1000 côvados? 450 metros. E fez o profeta passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. A cada etapa de 450 metros ou 1000 côvados, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos, pelos lombos e por fim a nado. Ele já se sentia mais distante do solo. E o que significa isso aqui? Ó? Significa que esse rio, ele causava muita produção, tanto na área agrícola, piscicultura, né? Também daria vida em tudo por onde ele passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela, novamente essa palavra, misericórdia de Deus. E eu já disse e vou repetir novamente, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, neste primeiro tópico, irmãos, nós aprendemos aqui, ó, sobre a calamidade e a restauração de Israel, né? Parte dessa profecia já se cumpriu, né? Israel já se tornou nação. Nós estudamos todo o contexto do livro de Ezequiel. Nós também vimos aqui, ó, sobre o vale de ossos secos, o que representava aquela visão ali. Era uma visão, né, que representava o estado espiritual de Israel, né? Ou seja, a apostasia e desobediência. E Deus, ele, através da sua misericórdia, ele estava ali restaurando, né, aquele exército ali. Também falamos sobre o rio das águas purificadoras, que na visão era por onde esse rio passasse, haveria vida. Então aqui ainda, através, né, da misericórdia do Senhor. Ainda aqui, irmãos, podemos citar a sinopse desse tópico, que vai dizer assim, ó, o vale de ossos secos e as águas purificadoras são duas imagens que revelam como Deus pode avivar o seu povo. Ainda hoje. Por quê? Porque Deus não mudou, Deus não muda, Ele é imutável. Talvez você está vivendo uma situação de terra seca, de sequidão. Creia que o nosso Deus pode tornar em sólido aí, fértil, este solo árido que talvez você esteja passando neste momento. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, temos aqui, ó, os grandes avivamentos no mundo. O autor da revista, ele trouxe aqui, ó, na Europa, depois ele trouxe nos Estados Unidos e, por fim, lá, raízes do avivamento pentecostal. Vamos lá entender, então, o que significa aqui estes 3 tópicos que nós iremos estudar aqui. Ó. O primeiro subtópico na Europa vai falar sobre a Alemanha, Inglaterra e também o país de Gales. Vamos lá ao seu tema, então, ó. Pela misericórdia, novamente, do nosso Deus, não tardou para que Deus, né, usasse pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem em um avivamento espiritual. Deus, ele queria avivar o velho continente, assim como ele continua, né, querendo nos avivar, né, na nossa era aqui contemporânea. Vamos lá então ver na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os movávios num fervor missionário. Qual foi a ênfase aqui?
foi que houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado às missões mundiais. Então, na Alemanha, o conde Zinzendorf, acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Por volta de 1722, ele começou esse movimento aqui, que se espalhou, né? E a sua ênfase aqui era em missões mundiais. Já na Inglaterra, por volta de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário. Qual que foi o foco deles aqui? Eles buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e pregaram contra o formalismo, sem poder das igrejas daquele tempo. Ou seja, era uma coisa muito formal, para a gente entender aqui, muito religiosa, sem o poder do Espírito Santo de Deus. E olha o que eles buscavam aqui, unção. Nós já falamos em missões anteriores que o que vem a ser a unção, capacitação espiritual de Deus para conosco, para que nós possamos fazer com autoridade a sua obra. Então eles buscavam, né, este avivamento lá na Inglaterra por volta de 1740. Ainda continuando aqui, irmãos, na nossa revistinha, no país de Gales. Aqui, olha que interessante, um adolescente de 13 anos chamado Ivan Roberts, esse menino, esse adolescente, ele teve uma visão da parte do nosso Deus e ele reuniu seus colegas, mas para dizer o quê? Que Deus iria enviar um grande avivamento, mas o quê? Todos precisavam abandonar a prática do pecado. Este comentário aqui do nosso autor da revista me fez refletir no seguinte: hoje o pessoal, né, alguns saudosistas, tal, eu via isso, eu via aquilo outro dentro das igrejas, hoje a gente não vê mais nada, etc, etc, etc. Respeito às opiniões, mas olha a visão que Deus deu para esse adolescente. Ele enviaria um avivamento, só que qual era a condição aqui? Todos precisariam abandonar o quê? A prática do pecado. A Bíblia vai dizer em Provérbios que aquele que confessa, aquele que se arrepende e aquele que deixa, alcança misericórdia, né? E a Bíblia também vai dizer o quê? Que é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Nesse sentido aqui, podemos entender que foi tão grande o impacto daquela visão que aquele adolescente teve, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. O que eu entendo aqui? Eu entendo que o povo se voltou a Deus, deixando que o pecado, né, de lado, não praticando a iniquidade. Se houve o avivamento, cumpriu-se a palavra do Senhor. Então a condição foi estabelecida. Qual? Deixa o pecado que eu envio o avivamento. Se houve o avivamento, houve também da parte do povo o quê? O arrependimento, né? E o deixar de praticar ali o pecado. O segundo subtópico diz assim, nos Estados Unidos, Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. O que a Bíblia vai falar lá em Apocalipse sobre as pessoas mornas? É melhor que seja frio ou quente, porque o morno Deus vomitará da sua boca, né? Então, nesse contexto aqui, é a mesma situação que nós temos aqui de aplicar. Como que foi lá nos Estados Unidos lá? A ênfase aqui foi o quê? Ele pregava um viver pleno da presença de Deus. Por quê? Porque é a presença de Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. O terceiro subtópico vai dizer assim, raízes do avivamento pentecostal. Aqui já por volta de 1900, Charles Fox, um obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica. Qual era o propósito? Preparar obreiros leigos para o Evangelho. Aí ele fundou, o Instituto Bíblico
Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, lá nos Estados Unidos. Os alunos estudavam, né, o Atos, capítulo de número 2, e a partir deste estudo, eles foram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E aí o que aconteceu em 1901? Lá em Houston, Texas, o pastor, filho de escravos da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, né, Holiness, foi atraído por este movimento, iniciado pelo Fox aqui, ó. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. No ano de 1901 também é considerado o ano inicial do movimento, o que? Pentecostal moderno. O que aconteceu em 1906? O negócio foi progredindo. Ele se transferiu para a Califórnia, começou a fazer cultos ali na sua própria casa. As reuniões eram tão frequentadas que o espaço não deu. E aí ele foi procurar o quê? Foi procurar outro lugar para poder fazer, né, os cultos. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Aí ele descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa. Isso aqui é conhecido dos assembleanos. Na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. E ali ele começou o quê? O denominado movimento pentecostal do século XX, que impactou o mundo todo. Neste segundo tópico, irmãos, nós aprendemos aqui então como que foi o avivamento na Europa. Falamos na Alemanha, falamos na Inglaterra, falamos no país de Gales. No segundo subtópico, como se deu nos Estados Unidos e da onde que veio as raízes do avivamento pentecostal. Como sinopse deste segundo tópico, os grandes avivamentos marcaram a Europa, impactaram os Estados Unidos e formaram as raízes para o avivamento pentecostal. Amém? Agora nós iremos caminhar para o tópico de número 3. Os avivamentos mudam a história. Este tópico tem 2 subtópicos apenas. O primeiro, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Mesmo nos Estados Unidos, irmãos, com aqueles conflitos raciais todos ali, ó, aquela parte ali de racismo e tudo quanto era coisa ali, ó, havia ainda pessoas, o que? Cultuando ao Senhor, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E isso, só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie, qualquer etnia, seja parda, seja negro, seja branco, seja o que for, né? Somente o poder do Espírito Santo de Deus, ele consegue o quê? Ele consegue entrar onde o homem, né, a mente cauterizada do homem não consegue superar. Somente o verdadeiro avivamento espiritual remove esse pecado e o povo ali entra na presença de Deus e na sua adoração. O segundo subtópico vem trazendo assim, ó, a geração depois dos avivamentos. Se por um lado é consenso que os estudiosos falam aí que os maiores avivamentos trouxeram impacto pelo menos em 3 áreas, olha só agora. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Isaías 42, verso 3 vai dizer que nós não podemos deixar apagar o pavio que fumega. E aqui eu disse aos irmãos lá no início da aula que é comum, né, a gente falar, nossa, essa igreja é mais avivada, essa igreja é menos avivada. Não estou aqui para entrar nesse quesito, estou aqui para dizer para você que o avivamento, ele é também pessoal, ele tem muito a ver com a sua comunhão com Deus, com o seu relacionamento com Deus, né? Se a igreja que você está cultuando, ela, na tua opinião, não está avivada da maneira que você, na sua visão, acha que deveria estar, busque eu
o meu particular, o meu culto devocional, o meu avivamento pessoal diante do Senhor. E olha aqui ainda, ó, o autor da revista pontuou muito bem aqui o que? Que o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Seymour, é o mesmo. Ele não mudou. Nós vemos falando isso aqui desde o início da aula. Se Deus não mudou e nós não estamos vendo o avivamento na nossa visão, na minha humilde opinião, né? Não estamos vendo esse avivamento que estamos lendo, Deus não mudou. Onde que está o problema? É uma questão para a gente pensar. Então aqui, precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar o verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Deus não mudou. Neste tópico de número 3, falamos um pouco sobre os impactos no mundo e também sobre a geração depois, após os avivamentos. Olha a sinopse, o que vem dizendo. Ao longo da história, os avivamentos espirituais impactaram o mundo em diferentes modos, seja no modo cultural, político e econômico. Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos dizer que é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. E isso aqui tem a ver comigo e com você, amém? Com a nossa busca pessoal. Querendo Deus, em nome de Jesus estaremos aqui para estudar a lição de número 9, que tem como tema o avivamento pentecostal agora no Brasil. Falamos do avivamento no mundo. A lição que vem estaremos tratando sobre o avivamento no Brasil. Que Deus continue abençoando você, sua família, seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus. Amém?